O direito previdenciário em debate. Especialistas da área se reúnem neste sábado pela manhã e à tarde no Hotel Maneiro, em Fortaleza, em um encontro de imersão do processo previdenciário. Hoje, a advocacia tem uma grande demanda diante das diferentes interpretações da legislação que disciplina os benefícios pagos pelo INSS. São milhões de ações movidas pelos advogados em nome de beneficiários e segurados do INSS que precisam brigar na justiça para ver os seus direitos garantidos. E quem atua nesse ramo da advocacia precisa se atualizar. Daí o ciclo de palestra com o tema Imersão em Processo Previdenciário, com a participação do professor e advogado Fernando Rubim, mestre em Processo Civil e doutor em Processo Civil pela Pontifícia Universitária Católica do Rio Grande do Sul e CEO do time de elite. O doutor Fernando Rubim está aqui no Jornal Alerta Geral para conversar com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Marcos Furlan, bom dia mais uma vez. Professor doutor Fernando Rubim, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, seja bem-vindo ao Ceará. Nessa área do direito previdenciário, é cada vez maior a demanda de ações no âmbito da Justiça Federal. E nesse campo, como anda a atuação dos advogados? Muitas dificuldades ou um espaço mais aberto na Justiça Federal para maior agilidade no julgamento desses processos que são negados muitas vezes pelo INSS? Bom dia! Muito bom dia, muito obrigado aí pelo espaço, né? Aqui no jornal junto com vocês, parceria também com o professor Paulo Bacelar, nosso querido colega aí das atividades online, né, do nosso time de elite, nosso time de processo, que circula o Brasil aí trazendo as atualidades nos temas envolvendo o processo previdenciário, né? Estaremos aí saindo aqui de Porto Alegre, fazendo frio aqui de novo em Porto Alegre para variar, mas vamos subir aí para Fortaleza para fazer uma atividade de imersão no sábado, né, dia 16 de novembro, e eu estava acompanhando o debate de vocês aí, né, e na verdade esse debate também é feito dentro dos especialistas, digamos assim, né, e mesmo dentro da academia, sobre essa questão do que é melhor, né, do processo administrativo, do processo judicial. Na verdade, o que a gente vem notando, e aí eu falo dos meus 25 anos na advocacia, além dos estudos, né, em processo, é que a gente vem acompanhando uma necessidade de uma especialização cada vez maior do advogado, para atuar no processo judicial, né? O processo administrativo, ele vem melhorando, mas essa desconfiança que vocês externaram, né, como entrevistadores, né? Essa desconfiança que vocês têm com relação ao processo administrativo, ela se justifica. Sim, ela se justifica. Porque, claro, o Paulo defende muito o campo dele, né, do processo administrativo, mas a gente tem uma série de dificuldades. Agora, realmente, nos últimos 10 anos, pelo menos, vem sendo feito um avanço muito significativo no processo administrativo, com a digitalização, com o INSS digital, lá, e há uma tendência desses processos na via administrativa, eles irem melhorando cada vez mais e realmente sendo deferidos benefícios, se não no primeiro grau no INSS, em esfera recursal. O que vocês têm que entender, a população em geral tem que entender, é que na via administrativa, o INSS, ele defere ou indefere só no primeiro grau, porque na instância recursal é um conselho, é fora do INSS, é uma estrutura, né, em que o INSS ele é só parte no processo administrativo. E isso tende, então, a termos alguns recursos que venham a dar voz aí, ao resultado sem a necessidade do processo judicial. Mas é claro que o processo judicial ainda hoje ele permanece como uma fonte muito importante de resolução de conflitos, né? Especialmente no procedimento comum. Os juizados, esses processos de menor potencial, esses processos abaixo de 60 salários mínimos, eles são um grande problema hoje da advocacia, né? Porque não há muito espaço de contraditório, de produção de provas. Então se nota
se nota, pessoal, um esforço muito grande do advogado no processo judicial na federal tentar levar esse processo para o procedimento comum. E como é que tradicionalmente se faz isso? Dependendo do processo administrativo, eventualmente se recorrendo no processo administrativo, para que a gente tenha um tempo maior de demanda que autorize o processo, ele reunir parcelas vencidas que superem os 60 salários mínimos a ponto de levar o processo para o procedimento comum, né? Levar ele para um rito em que há maior espaço de debate, de produção de provas. Então, me parece que o debate conduzido por vocês está absolutamente dentro do contexto que se discute em todo o Brasil, né? E o processo ele exige, então, uma especialização cada vez maior, também dos juízes, né? Que precisam muito conhecer a matéria, muito conhecer as particularidades, isso que o Paulo Bacelar também falou, dependendo do benefício, muda muito o cenário. E aqui a gente não pode esquecer uma área que é particularmente minha, há 25 anos no escritório, que é acidente de trabalho, que é uma área muito importante no Brasil. Acidente de trabalho, pessoal, é na justiça estadual. É competência da justiça estadual. E é muita demanda. Por exemplo, aqui em Porto Alegre tem uma vara de acidente de trabalho, que é uma vara estadual. Pega todos os acidentes de trabalho do Rio Grande do Sul. É uma vara imensa, em que a gente atua na justiça estadual exclusivamente, recorrendo para o Tribunal de Justiça, é um outro aspecto. E na justiça estadual, o processo é sempre no procedimento comum, porque não tem JEC contra a INSS. Então é um outro mundo, é um outro tamanho importante, que eu tenho certeza que muitos advogados em Fortaleza, no Ceará, acabam também advogando na estadual em matéria acidentária. E ainda a gente não poderia falar da competência delegada. Quem está no interior do Ceará, né, vai ir na estadual também, no fórum, porque não tem justiça federal, e aí tem a chamada competência delegada. Os processos do INSS, eles vão ser processados também na justiça estadual. Então, para não esquecer que não é só na federal, tem muita coisa rolando na estadual contra esse órgão gigantesco que é o INSS, e que é responsável por uma distribuição de renda no Brasil inimaginável, né? Muito importante. Doutor Fernando, quando as pessoas recorrem à Justiça Federal, claro, é na expectativa de uma decisão mais rápida quando esses benefícios são negados pelo INSS. Agora, a sensação que fica é que nessa área da Justiça Federal, no segmento previdenciário, a Justiça Federal parece ser bem mais ágil em relação à tramitação de outros processos de outras áreas. É essa Justiça Federal que funciona mesmo para valer? E eu aproveito, já que o jornalista Beto Almeida está conosco também, para fazer a sua intervenção nesse contexto. Só para complementar, Luciano, já que você colocou essa questão dessa possível maior agilidade da Justiça Federal, e eu pergunto ao doutor Fernando, será que é exatamente por conta de que as justiças no âmbito estadual, os judiciários estaduais, eles estão sobrecarregados ou não conseguem ter essa mesma agilidade? O que diferencia, por exemplo, doutor Fernando? Muito bem, muito bem. Na verdade, a questão envolve especialização. Toda justiça que é especializada, ela responde mais rápido. A questão da estadual, se tu pegar aí, né? Pegar um juiz da estadual que faz competência delegada, inclusive, né? Um juiz aqui do interior do Rio Grande do Sul. Pega um juiz aí de Marau, aqui no interior do interior. Ele faz o divórcio, ele faz uma sucessão, né? Ele pega uma dissolução parcial de sociedade, aí ele vai pegar um benefício previdenciário. É claro que ele vai demorar mais, até porque ele precisa entender o contexto e ele precisa resolver, né? Então a Justiça Federal ela está mais bem preparada, com a estrutura de assessoria também mais bem preparada para dar as respostas, né? E me parece que é em função desse cenário de especialização. E a gente não pode esquecer, processualmente falando, né, que é a minha área que mais me toca aqui, que nós temos a figura das tutelas provisórias, as famosas liminares, como é conhecido na rua, né? E essas tutelas provisórias em demanda previdenciária, elas funcionam bastante. Se o INSS, ele, na via administrativa, ele comete um equívoco muito grave, muito grande, muito claro, essa questão pode ser resolvida provisoriamente já mediante uma liminar na justiça contra o INSS, para que o segurado já possa ir recebendo
o seu benefício, né? Então, esses institutos nas demandas sociais de caráter alimentar, elas tendem a funcionar muito rapidamente, né? Porque envolve aqui caráter alimentar, é diferente de uma questão empresarial, de uma dissolução de sociedade. Então, são complexidades diferentes, são especializações diferentes e também envolvendo o caráter alimentar, como é no Justiça do Trabalho. Vocês acham que a Justiça do Trabalho não é rápida? A Justiça do Trabalho é muito rápida, né? Porque ela é especializada nisso. As ferramentas também envolvendo as tutelas provisórias de caráter alimentar que possam restabelecer o status quo, por exemplo, né, uma reintegração ao trabalho, etc. e tal. Então, me parece que a área social, e aqui que a gente escolheu atuar, né, ela tem algumas peculiaridades importantes. Uma delas é essa: o julgador entender que ele está tratando com caráter alimentar, que ele precisa dar uma resposta célere, né, sim, para aquele caso, né? E, por outro lado, o advogado vai ter que se especializar cada vez mais para demonstrar para o juízo, inclusive documentalmente, né? Está se criando cada vez mais um rigor muito grande com relação aos documentos que se juntam desde a petição inicial, para que o resultado útil, o resultado já aconteça logo no processo contra o INSS, inclusive sem a necessidade de citação do INSS, né? Já se liberaria a tutela provisória sem que o INSS fosse citado. A citação seria por pela necessidade pelo caráter alimentar. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o professor Fernando Rubim, mestre em processo civil e doutor em processo civil. O doutor Fernando Rubim, para finalizar a nossa conversa, o senhor que vai estar presente nesse ciclo de debates sobre imersão em processo previdenciário, neste momento nós estamos falando a partir da nossa FM 104.3 Express Grande Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, com a integração de outras 22 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas nossas redes sociais do Ceará. Agora, para os advogados que estão neste momento se deslocando de cidades do interior em direção à Fortaleza para participar desse evento, qual é a recomendação que o senhor nos traz neste momento, tanto para os segurados da Previdência Social, no sentido de não perder a esperança de que, sendo barrado o processo no INSS, no âmbito administrativo, a Justiça Federal é o caminho dessa esperança? Qual é a mensagem que o senhor nos traz para os advogados que se preparam para participar desse debate em Fortaleza? Perfeito. Confirmar, então, o nosso evento no sábado, aí, né, no Hotel Mareiro, no bairro Meireles, Beira-Mar, aí. Faremos uma imersão em processo de previdência, com o professor Paulo Bacelar também participando com a gente aí. Será turnos manhã e tarde, né? E o pessoal pode encontrar maiores informações também no nosso Instagram, lá no @FernandoRubimRS, em que a gente informa mais detalhes no link da bio sobre os nossos cursos aí nessa reta final de 2024. Né? Eu já estive em Fortaleza no passado e fiquei particularmente aí muito impressionado com a qualidade da cidade, né? E tenho certeza que vai ser um evento muito interessante. Com relação à questão, objetivamente falando, é um pano de fundo do nosso curso também, esse questionamento, né? Porque a principal dica, tanto para segurado quanto para os advogados da área previdenciária, na verdade, é procurar um profissional desde o primeiro momento que vai buscar uma solução contra o INSS. Então, procurar o profissional, porque para ter um processo judicial, pessoal, bem feito, é importante que já se tenha uma inicial lá na via administrativa bem feita, tá? Se vocês verem hoje, o grande tema que está para julgamento no STJ, o tema 1124 do STJ, ele discute essa questão de tu levar provas para federal que tu não levou na via administrativa, documentos que tu vai levar no processo judicial que tu não levou na via administrativa. Então, na verdade, para contornar o problema, é muito importante que o segurado ele já chegue com a documentação completa quando for fazer o primeiro pedido administrativo. Esse é um conselho, uma orientação muito clara, parece simples, mas tecnicamente é muito importante, porque o segurado vai muitas vezes ser advogado, ele faz um pedido de qualquer forma,
ele já começa torto na via administrativa e depois vai tentar resolver na via judicial e muitas vezes vai ficar coisas pelo caminho. Por exemplo, o marco do benefício. Ele pode ganhar a aposentadoria, mas ele pode perder um monte de anos aí de benefício, porque ele conduziu mal a questão, porque ele está levando provas no judiciário que não levou na via administrativa, e daqui a pouco o judiciário vai fixar o marco do benefício no início do processo judicial, e não lá atrás, quando deveria ser autorizado, a chamada DER, que a gente fala, que é a data da entrada do requerimento na via administrativa. Então, uma orientação muito importante, e que a gente cuida também no escritório da advocacia aqui no Rio Grande do Sul, já fazia o pedido administrativo com o máximo de documentos completos. Ah, mas ainda não tem toda essa documentação. Calma, então organiza melhor, perde um pouquinho mais de tempo no início para fazer bem feito o requerimento e isso, então, determinar que se o INSS não reconhecer o direito, bom, o direito estava lá. Vai ser reconhecido depois. Mas o direito já estava lá. Né? Então isso envolve aquela diferença de eu ter o direito e eu comprovar o direito depois, mas aí com a condição de retroagir, resguardando o direito adquirido, né? Todas as parcelas atrasadas que o segurado tem direito. E a gente trabalhando, repito, há 25 anos a gente sabe, o Paulo sabe também, né? Que um mês de benefício de diferença é importante para o segurado. É um valor na vida dele que é importante, né, para as contas do dia a dia. Então a gente tem que buscar sempre não só o melhor benefício, mas também o melhor marco do benefício. Quanto mais retroativo tiver, mais adequado à realidade dele, ao caráter alimentar do benefício dele. Professor Fernando Rubim, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, desejar ao senhor um bom seminário em Fortaleza, reunindo advogados da capital, da região metropolitana de Fortaleza e do interior do Ceará, neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, no Hotel Mareiro, na capital cearense. Ao senhor um bom dia e um bom trabalho. E daqui a pouco, o Marcos Surlan volta com outras informações dentro do Alerta Geral.